Boa noite, graça e paz. Deus, quero agradecer os irmãos do louvor aqui, o Fih, daqui a pouco estamos de volta, se o Pai permitir. E vamos lá, né, irmãos? A gente segue avançando, a obra não para, Deus é fiel e Ele tem o melhor para as nossas vidas. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de não sabotar a nossa história. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre não sabotar o propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, não sabote o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus nos criou com um propósito eterno. Nós somos a família de Deus na terra. Criados à sua imagem e à semelhança, para nós vermos como Jesus em caráter e propósito. A nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um chamado, tem uma promessa, e eu queria perguntar para você hoje, se você já reconhece o chamado de Deus na sua vida. Quem aqui reconhece que tem um chamado? Quem reconhece que tem o chamado de Deus na sua vida? Você já sentiu algo no seu coração? Você já foi impelido a compartilhar com alguém a palavra? Você já foi levado a orar por alguém? Você já foi levado a derramar esse amor que transborda no teu coração sobre a vida de outra pessoa? Se você já foi impelido e já sentiu isso no seu coração, esse desejo ardente de derramar sobre a vida de alguém aquilo que um dia foi derramado sobre a sua vida e sobre o seu coração, você tem um chamado. O Senhor conta com você. E todos nós, irmãos, estamos debaixo desse chamado, estamos debaixo desse convite. O texto base de hoje é o mesmo do domingo de manhã. A parábola do banquete nupcial de Mateus 22, os versos do 1 ao 14, que nós vamos ler aqui. E eu quero te convidar a ler juntamente comigo. Estou na versão Almeida, corrigida fiel. Então Jesus respondendo, ele tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus, ele é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado e com as vestes de núpcias. E disse-lhes: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu vou repetir, irmãos, alguns comentários que eu fiz no domingo, e eu vou aprofundar um pouco mais em algumas partes desse texto. Mas existe um comentário aqui, uma parte dessa parábola que me chama muita atenção. Você consegue reparar que nas parábolas de Jesus, ele não cita Satanás? Não tem o diabo na parábola do filho pródigo, não tem o diabo na parábola do banquete nupcial, não tem o inimigo na parábola da dracma perdida, não tem o inimigo na parábola, em diversas parábolas. Uma parábola que fala ali do inimigo é aquela parábola do semeador que vai cair, que vai andando e semeando, e uma semente cai na beirada do caminho, e aquela semente ali, o solo está falando do nosso coração. Aquela semente que cai na beira do caminho, vem a ave, e aquela ave representa o inimigo e rouba aquela semente. De 4 tipos de coração, o Senhor fala que em um coração o inimigo rouba a semente. Sabe por que o Senhor não dá ibope para o inimigo? Porque a realidade que Jesus vivia aqui na terra, era uma realidade aqui na terra como no céu. E no céu Satanás não tinha e não tem espaço. No céu o inimigo já está derrotado. E Jesus, ele tinha essa convicção que na cruz ele venceria Satanás, e ele estava vencido desde a fundação do mundo.
Porque o Senhor tinha falado, e da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Jesus sabia quem ele era, e Jesus sabia que Satanás já estava derrotado debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz em Romanos 16, 19, que se nós formos excelentes para o bem e inocentes para o mal, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é uma convicção que nós devemos carregar. Então, nas parábolas de Jesus, ele já se coloca nessa posição de mais do que vencedor sobre todas as coisas, assim como nós somos também a partir dele. Então, às vezes a gente dá muito ibope, a gente dá muita força para aquilo que não tem força e para aquilo que não tem valor sobre as nossas vidas. E nós cremos pela palavra que em breve o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, pelo sangue de Jesus. Entretanto, existem situações que nós que temos que esmagar debaixo dos nossos pés, e que nessa parábola nós vemos. Nós vamos falar aqui mais profundamente, mas eu vou dar um exemplo. A inconstância é nós que temos que esmagar debaixo dos nossos pés. A incredulidade, a falta de fé, a falta de convicção, nós que temos que esmagar debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. A dúvida, o medo, a letargia, nós que temos que esmagar debaixo dos nossos pés. A gente não precisa, irmãos, temer a presença do inimigo, a gente tem que temer a ausência de Deus, porque aonde a luz está, dissipa toda a treva. Você não precisa temer os levantes, você não precisa temer as perseguições, você não precisa temer o que o inimigo está tentando fazer contra a sua casa e contra a família. Tema não estar cheio da presença de Deus, porque se você estiver cheio da presença de Deus, a Bíblia diz, resisti pois ao diabo, e ele fugirá de vós. Você só precisa resistir, se opor. O problema é quando a gente se joga, né? Aí toma de conta. Mas se você resistir, se você se opor, a Bíblia diz que ele fugirá de vós, porque ele é um derrotado desde a fundação do mundo, no nome de Jesus. E nessa parábola, irmãos, além desse ponto que me chama muita atenção, que Jesus enxerga a realidade, Jesus fluía aqui na terra por uma realidade aqui na terra, como já era no céu. Ele fluía a partir de uma realidade do céu, uma realidade de vitória, uma realidade de paz, uma realidade de graça. Outros pontos que nos chamam a atenção aqui nessa parábola, da qual é o motivo do Senhor ter escrito para nós, deixado para nós essa parábola, a situação dos servos. E é disso que eu vim falar aqui nesta noite, do convite. Esse convite precioso que um dia Ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida. E a Bíblia diz, não foram vós que me escolheram, mas eu que vos escolhi a vós. E eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça. O problema desse convite, irmãos, desse convite ele tinha um nome. Esse convite ele estava com o nome daqueles convidados. Esse convite ele tinha endereço. Jesus ele te conhecia. O Senhor ele te formou, o Senhor conhece a tua história. O Senhor conhece o teu passado, o Senhor conhece a tua natureza, o Senhor conhece cada célula do seu corpo. E quando Ele te convidou, Ele sabia porque Ele tinha convidado e Ele sabia com quem Ele estava contando. Esse convite ele foi um convite nominal. Esse convite ele foi específico para você. Você não foi chamado por engano. Você é um propósito eterno de Deus. Mas aqueles homens ali naquela situação, irmãos, eles incorreram de algumas coisas que vieram a sabotar o futuro deles, a história deles, e muitas vezes quando a gente incorre sobre isso, sabota o nosso chamado. Irmãos, não existe nenhum lugar melhor aonde você possa estar do que no centro do seu chamado, do centro da vontade de Deus para a sua vida. O centro da vontade de Deus para a sua vida é onde o sobrenatural acontece, é onde os milagres acontecem, é onde flui tudo que o céu tem sobre a sua vida, aonde o Senhor ordena a sua bênção, aonde o Senhor ordena a sua graça, aonde você transborda em plenitude, aonde você realmente se torna como um rio que flui. É o melhor lugar onde nós podemos estar, no centro do chamado de Deus para as nossas vidas. Não tenha essa dúvida. Não deixe o inimigo colocar nenhuma mentira no seu coração. Eu tenho repetido, não é pesado. Quando você faz com paixão, irmãos, você faz correndo, e as pessoas não entendem por que você faz e não se cansa. Por que você faz, ou pelo menos tenta fazer mais. Quando você trabalha, irmãos, em uma atividade que você ama. Se arriscar, você vara a noite trabalhando ali e nem percebe.
Você acorda cedo, você dorme tarde, você continua e você faz, porque aquilo tem um propósito para você, porque você ama aquilo que você faz, porque você flui em paixão sobre aquilo que você faz. O seu chamado, o seu ministério, aonde for, quer seja dentro da igreja, quer seja nas ruas, quer seja no seu local de trabalho, aonde o Senhor te levantou como missionário, e naquele campo missionário que o Senhor colocou nas tuas mãos, ali você vai fluir com graça e com essa mesma naturalidade. Mas esses homens aqui, irmãos, alguns deles rejeitaram, e aqui tem 3 tipos de homens. Os primeiros são os que rejeitaram o chamado. Os primeiros são aqueles que de fato declinaram desse convite, que tinha nome e sobrenome. E tem uma razão específica. Os segundos são aqueles que aceitaram o convite, até entraram na festa, mas não se vestiram das vestes. E o terceiro são aqueles que de fato entraram para as bodas do Cordeiro, aceitaram esse convite com graça e deram seu eis-me aqui para o Senhor. Os primeiros que rejeitaram, irmãos, esse convite foram aqueles que foram indiferentes, que trataram com desprezo o convite. Eu vou falar aqui, irmãos, a mesma circunstância, mas eu vou citar outros textos da Bíblia e vou aprofundar um pouco mais, para ficar muito claro para o nosso coração. Porque nós não vamos sabotar nem a nossa história, e nem o nosso chamado, e nem nada do que Deus preparou para nós. Se o inimigo coloca banquetes, irmãos, na nossa frente, nem se compara com a mesa que já está preparada. Nem se compara com o banquete, do qual nós recebemos quando nós entramos para as bodas do Cordeiro, no nome de Jesus. Então, o primeiro caso, irmãos, que nos leva aqui ao desprezo, mas antes de falar do desprezo, eu tenho falado aqui que o inimigo ele pode muito pouco contra as nossas vidas, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Mas se o inimigo pode muito pouco contra as nossas vidas, o que mais paralisa a humanidade? E o que mais paralisa a igreja de Cristo? Esses pequenos laços que o inimigo joga, como orgulho, como ego, como a soberba. Eu conheço poucos laços, irmãos, que prende tanto as pessoas como orgulho, que faz tantas pessoas caírem. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. E quando o orgulho sobe para o coração dos homens, é uma isca que o inimigo lança, tentando fisgar a muitos, e com isso de fato fisgou a muitos, e dessa forma ele vai sabotando as nossas vidas. Tem um filósofo antigo, que ele fala, e eu gosto muito dessa frase: dê ao homem comum um pouco de comida e diversão barata, e você mata todos os seus propósitos. E quando ele fala isso, e quando eu lembro dessa frase, eu lembro muito de Esaú, irmãos. Um homem comum que não era espiritual, que o seu irmão deu um pouco de comida, e por causa de um pouco de comida, ele tomou os seus propósitos. Eu tenho visto, irmãos, com muita preocupação, e não é para trazer peso, mas é porque eu sei que tem chegado a última hora. E eu tenho visto que o que tem segurado os homens, e impedido homens e mulheres de Deus, pessoas de oração, de avançar, de continuar, de perseverar e de romper, não é o inimigo, não são os demônios, não são os anjos, não são principados, como a Júlia já citou aqui, mas é a nossa indiferença para as coisas que de fato são importantes. O comodismo tem roubado mais promessas do que Satanás e os seus demônios. O nosso conforto, a nossa busca por um pouquinho de luxo, por um pouquinho de conforto, a nossa busca por um pouquinho de tranquilidade. Se eu estiver comendo bem, se eu estiver me alimentando bem, isso me basta. Jesus disse isso como nos dias de Moisés, aliás, como nos dias de Noé. Os homens estavam comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento, e veio o dilúvio. Como nos nossos dias, existe uma parcela de nós que está comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e muitos de nós não estamos olhando que é a última hora, que o Senhor tem nos chamado para orar, que o Senhor tem nos chamado para buscar. Quantas vezes a gente não acorda de madrugada e a gente vira para o outro lado e a gente não reconhece a voz do Espírito nos chamando para um sim a Ele, para um relacionamento mais profundo, para revelar coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas. E esse comodismo que a Bíblia chama em alguns momentos de letargia, o que muitos homens oraram na sua geração para que fosse rompido. Abacuque orou porque ele enxergou essa realidade, e ele falou: Senhor, pelo teu amor, pela tua graça,
aviva a tua obra e a notifica no meio dos anos. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse é um versículo que não pode fazer parte da nossa realidade. O inimigo colocaria nos últimos dias pai contra filhos, irmão contra irmãos. E eu não consigo ver Instagram e assistir vídeos no YouTube, porque quando eu vejo o inimigo colocando pais contra filhos, irmãos contra irmãos, igreja se levantando contra igreja, líderes se levantando contra líderes, homens se levantando contra homens, e a cegueira espiritual, e a letargia não deixa ver, que é o inimigo colocando um contra o outro para enfraquecer o corpo de Cristo na terra. Porque o inimigo ele não pode se opor, ele pode induzir as pessoas a se sabotarem. E quando a gente se levanta contra o irmão e quebra o princípio da honra, ainda que tenha os seus motivos, ainda que tenha as suas razões, nós estamos sabotando o nosso chamado, e nós estamos sabotando a obra de Deus na nossa vida. E o nosso papel diante desse cenário, como atalaias que o Senhor tem nos colocado em cima da muralha, olhar para frente, enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, e interceder pela nossa nação, e interceder pela nossa igreja, interceder pela nossa célula, interceder pela nossa família, interceder pela nossa casa. Abra os olhos espirituais e veja de forma espiritual o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua célula, no meio da sua família e no meio dos seus. Se não está acontecendo o que a bondade de Deus diz que deveria acontecer, paz, plenitude, graça, prosperidade, peça para o Senhor desvendar o que está acontecendo ali, e você vai começar a enxergar coisas sobrenaturais. Mas é terrível, irmãos, e uma realidade, o que um churrasquinho no final de semana não pode fazer, o que isso não tem nos roubado, quantos sonhos, quantos projetos, quantos propósitos, esse pseudo conforto não tem nos roubado. Mas além de tudo isso, irmãos, que nós sabotamos a nossa própria história, porque o inimigo não pode fazê-lo. A gente lembra muito bem da história de Balaão, que Balaão sugeriu a Balaque que colocasse pecado no meio do povo. Coloca pecado, distrai o povo, coloca distrações no meio do povo. E o povo vai correr atrás das distrações, e vai perder a percepção do mundo espiritual, da realidade espiritual. Coloca distrações, e com essas distrações, o povo vai atrás da distração, o povo vai atrás do pecado. Assim foi o conselho de Balaão, e por isso ele morreu lá em Números capítulo 31. Mas o primeiro ponto aqui, irmãos, que nós vemos nessa história, o desprezo por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. No versículo 5 de Mateus 22, eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu negócio. O desprezo pelos propósitos, pelo chamado, o desprezo por aquilo que o Senhor já falou. E eu queria nesta noite que você relembrasse das promessas de Deus. Em Salmo, quando Asaf está perto a se desviar, quando Asaf está se enfraquecendo, ele relembra das promessas, ele relembra do que Deus tinha falado para ele. Mas o desprezo que eu queria colocar aqui, irmãos, era em uma conotação um pouco diferente. Desprezo por aquilo que nos trouxe até aqui. Fala para o seu irmão que está do seu lado, relembre aquilo que nos trouxe até aqui. Eu vou relembrar um pouquinho o que nos trouxe até aqui. Sabe o que nos trouxe até aqui, irmãos? A perseguição nos trouxe até aqui. O Coliseu nos trouxe até aqui. O Senhor precisava permitir que os cristãos de Jerusalém fossem espalhados. Mas diante do Coliseu, diante das perseguições, houve também oração, houve também a pregação do Evangelho, houve também o Pentecoste, houve Atos 2, houve Atos, todos os capítulos, houve Atos 29 que nós estamos vivendo agora. O Senhor levantou homens, o Senhor levantou mulheres, houve concílios, houve pessoas fazendo cânon bíblico, houve homens e mulheres morrendo para que a Bíblia chegasse até nós, houve pessoas se sacrificando para que a Bíblia fosse traduzida para todos os idiomas, houve pessoas levando a Bíblia escondida para todas as nações. O que nos trouxe até aqui? O que trouxe a comunidade da graça até aqui?
Quando lá no centro do professorado paulista, homens e mulheres estavam pagando preço e passando dia e noite para discernir uma missão, para entender uma visão do céu, para definir valores e para definir uma estratégia. O que nos trouxe até aqui foi jejum, oração e a palavra de Deus. E quando nós negligenciamos aquilo que nos trouxe até aqui, nós começamos a sabotar a nossa história. A gente começa a sabotar a nossa base. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 12, Roboão, filho de Salomão, ele sabotou a sua própria história. Quando seu pai Salomão tinha morrido, então Roboão vai pedir conselho para os anciões da cidade. E ele vai falar: olha, o povo está vindo me pedir para que eu afrouxe as rédeas, para que eu pegue leve com a nação, para que eu tire o peso e o jugo de sobre a nação. O que vocês acham que eu devo fazer? E os anciãos deram um conselho sábio para Salomão: Salomão, se o seu pai foi firme com eles, pega leve, que todo o povo vai te amar. Afrouxe a carga de trabalho, afrouxe as rédeas, deixa o povo em paz, dá paz para o povo e o povo vai te amar. E a Bíblia diz que Salomão teve os seus ouvidos fechados para o conselho dos sábios e para o conselho dos anciãos. E foi pedir conselho para os jovens da sua geração que cresceram junto com ele mesmo. E os jovens da sua geração falam: olha, se o seu pai deu uma chicotada, você tem que dar duas. Aperta mais ainda, acirra ainda mais ainda o cinto sobre eles, o jugo sobre eles, e o povo vai te respeitar. Salomão tapou os ouvidos, aliás, Roboão, ele não considerou o conselho daquilo que trouxe ele até ali. E ele considerou os conselhos dos jovens que cresceram junto com ele. A situação de Roboão foi uma situação muito específica, porque Deus tapou os ouvidos espirituais de Roboão, para ele não ouvir os conselhos. Porque Deus já tinha definido de Salomão que ia dividir o império, que ia dividir o reino. O problema deste século, o problema desta nossa geração, não é Deus que está tapando os nossos ouvidos. Não é o nosso Deus que está tapando os nossos ouvidos, mas é o Deus desse século que está tapando o ouvido de muitos. É o Deus desse século que está cegando os olhos do entendimento de muitas pessoas, para que as pessoas não reconheçam mais ou não ouçam mais a voz daquilo que nos trouxe até aqui e conheça, ou pelo menos considere mais o conselho desta geração. Desta geração que eu me refiro, do mundanismo, do Deus desse século, do Deus desta era, aonde as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Aonde se valoriza mais as coisas do que as pessoas. Todo lugar onde as pessoas não estão vivendo, ou não estão conseguindo viver à luz da palavra, os ouvidos do seu entendimento estão tapados, para que elas não ouçam os conselhos espirituais, para que elas não ouçam a palavra de Deus e a voz profética. Existe uma tentativa de se tapar a voz profética na nossa geração. Existe uma tentativa de se tapar o verdadeiro evangelho da nossa geração. E dessa forma, aqueles homens, Roboão negligenciou toda a história que eu trouxe até ali. Em 1 Samuel, no capítulo 8, a Bíblia nos diz sobre os filhos de Samuel, Joel e Abias. Uma história bastante triste no meu ponto de vista, porque os filhos do profeta Samuel cresceram com um dos maiores profetas da sua geração e do seu tempo e do Antigo Testamento, e eles não entenderam. E eu gostaria de trazer a nossa consciência, a nossa reflexão nessa noite. Quantas coisas Deus tem preparado na nossa geração? Quantas pessoas Deus tem levantado na nossa geração? Quantas pessoas o Senhor levantou para abençoar a sua vida? E nesta noite o convite do Senhor é que nós abramos os nossos ouvidos e os olhos do nosso entendimento para discernir de forma espiritual, para preferir mais aqueles que têm andado segundo a palavra do que aqueles que têm andado segundo o conselho dos ímpios. E na sequência de Roboão, a Bíblia vai falar de um jovem profeta, logo no próximo capítulo, em Reis capítulo 13. A gente conhece a história do profeta jovem e do profeta velho. Roboão então segue o conselho de seus amigos. E ele, seguindo o conselho de seus amigos, o povo se rebela e divide o reino. E dividindo o reino, vem Jeroboão, filho de Nabate, que estava fugindo de Salomão no Egito, mas quando ele descobre que Salomão tinha morrido, volta à tona. Existem circunstâncias, irmãos, que voltam à tona quando a gente para de interceder. Existem situações que voltam à tona na nossa vida. Existem situações que voltam do passado na nossa vida, quando se percebe no mundo espiritual que nós perdemos a percepção ou a paixão pela palavra, ou a convicção do Espírito, ou que a intensidade espiritual se diminuiu.
E a gente pergunta, mas por que histórias de 10 anos atrás voltam à tona? Aqui, Jeroboão, filho de Nebate, encontrou uma brecha na vida de Roboão. Salomão era forte. Salomão foi um rei forte. Salomão foi um rei que, a despeito de ter pecado, mas ele se baseou na palavra e ele procurou seguir os conselhos de Davi, seu pai. Então, nesse período, Jeroboão tinha fugido para o Egito, mas aqui Salomão morreu e Jeroboão volta, porque ele entendeu em Roboão um rei fraco. Roboão era filho de Salomão. Ele volta, ele prepara uma rebelião, o povo se rebela, e Jeroboão nesse momento, ainda tinha ali um certo temor de Deus, mas ele perde completamente o temor de Deus, começa a fazer coisas que eram mal aos olhos do Senhor, e Deus envia naquela situação um profeta de Judá, para profetizar contra Jeroboão. Esse profeta jovem que não tinha nome, ele começa a liberar sobre a vida de Jeroboão para que ele se arrependesse, para que ele se convertesse, porque o que ele estava fazendo era errado. E Deus dá uma instrução para ele, e o Senhor opera milagres ali naquela situação. A mão de Jeroboão, ela mirra, e esse profeta ora, e a mão volta normal, e Deus opera um milagre, e todo mundo reconhece que esse jovem era um profeta de Deus. Mas existia um profeta velho nessa cidade, e esse profeta velho, ele fala para aquele jovem, olha, vamos para minha casa, e lá vamos comer e beber. Mas o anjo do Senhor tinha dado uma ordem para ele, você vai e você volta, não para em nenhum lugar, não come em nenhum lugar, e não bebe em nenhum lugar. Não se contamina com nada que tem ali naquela cidade. Esse profeta jovem, ele vai com o profeta velho, e ele come, e ele bebe, e na mesma mesa ali ele recebe uma palavra profética que ele morreria, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Mas o que eu tiro de lição desse texto, porque eu quis compartilhar esse texto? Porque a questão aqui não é a idade do profeta, se é jovem ou se é velho. A questão aqui não é se é novo convertido ou se é velho convertido. A questão aqui é basicamente quem está proferindo a palavra de Deus? O que fazia esse profeta velho estar desqualificado é porque ele estava ali numa ambiência, ele vivia na mesma cidade de Jeroboão, ele estava debaixo de uma ambiência de pecado, e ele estava convivendo pacificamente com aquela ambiência de pecado. E quando você descobre que uma palavra não serve para a sua vida, quando essa palavra não denuncia o pecado, quando essa palavra já está conivente com o pecado, porque isso indica uma letargia. Então aquele profeta velho, ele também estava convivendo pacificamente, desprezando o pecado que estava no meio do povo, e no meio dos homens, e na vida de Jeroboão. E o profeta jovem, ele não teve esse discernimento. Se existe um profeta aqui nessa cidade, em Judá, e ele está conivente com o pecado, vivendo pacificamente com o pecado, e ele não está fazendo nada, e ele não está denunciando, e ele está aceitando, e ele não está incomodado, ele não está apto para liberar uma palavra sobre a minha vida, ele não teve esse discernimento, e a gente precisa ter esse discernimento espiritual, que aonde há uma conivência com o pecado, que aonde há um convívio pacífico com o pecado, ali não existe uma palavra que a gente possa receber, porque nós precisamos ser incomodados, a gente não pode fazer parte dessa letargia e desprezar a palavra profética no nosso meio. Então o primeiro ponto que levou aqueles homens a sabotar a sua própria história foi essa letargia, foi essa indiferença ao mundo espiritual, foi essa indiferença à perseguição da presença de Deus, a busca pela presença de Deus, a busca por tudo aquilo que era bom, por tudo aquilo que era relevante na vida deles. E o segundo ponto, irmãos, eu quero ler com você, o segundo ponto que levou aqueles homens, ou que nos leva a abrir mão do nosso ministério, a sabotar o nosso ministério, a sabotar o nosso chamado, é o medo. E eu quero ler com você em Números, capítulo 13. Eu amo essa passagem, mas é uma passagem também de reflexão para as nossas vidas. Em Números capítulo 13, Moisés tinha mandado os 12 espias espiar a terra. Eles nunca chegaram tão perto de entrar na terra prometida. Aqui nesse momento o povo de Deus está em Cades Barneia, era atravessar a montanha, chegava nos campos, nas colinas das Campinas de Gileade, atravessava o Jordão e estava ali na terra prometida, entrava em Jericó, entrava na promessa, e eles nunca chegaram tão perto da terra prometida. Mas Moisés manda os 12 espias espiar a terra, e eles voltam com um relatório. Em Números capítulo 13, no versículo 31, a Bíblia diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram:
Não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Espalharam entre si os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O cristão, irmãos, tem por princípio ser uma pessoa positiva. Porque a fé, ela nos remete à vitória. Se a fé, ela nos leva, ela nos conduz à vitória, e ela nos remete a uma mentalidade de vitória, o cristão, ele tem por princípio ser uma pessoa positiva. E declarar que vai dar certo, que vai acontecer, que o milagre vai vir, que o Senhor vai romper. A Bíblia diz aqui que esses homens espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O pior aspecto do medo, não é que o medo nos paralisa, o pior aspecto do medo é que ele é contagioso, ele contamina. E uma pessoa com medo, ela contamina muitas pessoas. Existe um provérbio árabe que fala que um exército de ovelhas liderado por um leão facilmente vence um exército de leões liderado por uma ovelha. Eu não sei se isso é verdade, mas o que eu sei é que uma ovelha, nesse sentido, no sentido de vigor, liderando um exército de leões, consegue espalhar o medo para todos os leões, consegue espalhar um relatório negativo de que não vai dar certo, de que a vitória não vai chegar, de que nós não vamos alcançar. Mas é aí que precisa entrar a nossa fé para vencer esse relatório. E a Bíblia diz aqui: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela viviam, e todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Você quer ver você sabotar a sua história, ou o homem ou a mulher sabotar a sua história e o seu chamado? Começa a espalhar um relatório negativo a respeito das promessas de Deus, a respeito do seu futuro, a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, a respeito da sua história. Erradica por completo todo e qualquer tipo de pensamento negativo a respeito daquilo que Deus já falou que vai acontecer. Porque todo e qualquer pensamento negativo, ele entra e você pode considerar como uma seta e como um dardo do inimigo para tentar te paralisar e para tentar sabotar a sua história. Se o Senhor disse que vai acontecer, o nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse que vai acontecer, a sua história e a sua convicção, ela para nessa certeza. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Vai passar os céus e a terra, vai passar reinos e governos, mas a palavra do meu Deus vai acontecer sobre a minha vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E nós passamos a espalhar esse relatório negativo, positivo, a respeito dessas situações, dessas coisas. Mas o terceiro ponto aqui, irmãos, que é o que eu mais vou focar nesta noite. O terceiro ponto aqui que eu quero deixar para os nossos corações, que mais sabota a nossa história, é a ausência da presença de Deus. Como eu disse, nós não devemos temer a presença do inimigo. Nós temos que temer a ausência da presença do Pai. A ausência do nosso Pai. No domingo eu falei a respeito da mulher samaritana, mas hoje o Senhor trouxe aqui para o meu coração falar a respeito da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que sabotou a sua própria história. Dentre todas as cidades, dentre todas as igrejas primitivas, a igreja de Éfeso foi a que teve o fim mais rápido, a despeito de ter sido a igreja mais poderosa que teve aqui na terra. Foi a igreja que Paulo mais fluiu no seu ministério, foi a igreja mais abençoada. A igreja de Éfeso, irmãos, foi uma igreja que revolucionou a cultura da cidade. A cidade de Éfeso é uma cidade de cerca de 800 mil habitantes, quase do tamanho de São Bernardo naquela época. Era uma metrópole, era uma cidade cosmopolita que tinha gente do mundo inteiro, de várias culturas, de várias religiões. Era um centro turístico, porque ali estava a oitava maravilha do mundo, que era o templo de Ártemis. Mas enfim, era uma cidade completamente idólatra. Você vai ver lá em Atos, capítulo 18, 19, uma cidade completamente idólatra, uma cidade completamente que fluía a partir de uma espiritualidade baseada em uma entidade. Então era uma cidade idólatra, uma cidade espiritualmente ativada para o lado do pecado e para o lado das trevas. Mas quando Paulo libera o evangelho ali, libera o Espírito Santo, que Paulo fala que eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa, o evangelho toma conta daquela cidade de uma forma tão poderosa, que as pessoas se convertem, muda a economia da cidade, muda a cultura da cidade.
Eles eram idólatras, agora não são mais. Eles eram pecadores, agora não são mais. Eles trazem, a Bíblia diz em Atos 19, que eles trazem os livros das magias, das bruxarias, dos negócios que eles faziam, queimam aos pés dos apóstolos. E os ourives da cidade começam a perseguir Paulo, porque eles viviam a respeito de souvenir do templo de Ártemis, souvenir de ouro, e agora não tinha mais mercado, porque ninguém acreditava mais naquela divindade. E agora todo mundo só queria saber de Jesus e do cristianismo. E Paulo, ele tem um discernimento espiritual da ambiência espiritual de Éfeso. Então, por conta disso, ele fala a respeito da cidade de Éfeso com uma profundidade espiritual. E ele deixa um conselho sobre aquela cidade, que eu quero compartilhar com os nossos corações aqui nessa noite, em Carta aos Efésios, no capítulo 6. Paulo fala aqui para Efésios sobre o Espírito Santo, sobre batalha espiritual, sobre armadura espiritual, porque ele entendeu que a ambiência espiritual naquela cidade era uma ambiência completamente ativada. Não era diferente dos nossos dias. Não era diferente da nossa realidade, aonde a batalha estava muito travada. E Paulo fala para aquele povo ali, eu queria ler alguns versículos a partir do capítulo 5. No capítulo 5, verso 8, fala: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E no versículo 14, por isto aqui foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo estava convidando o povo a ter uma ativação espiritual. Paulo estava convidando o povo, agora que já tinham aceitado a Jesus, agora que já tinham aceitado o convite, sejam espiritualmente ativados. E Paulo pede para os irmãos terem cuidado com a sua maneira de ser, e Paulo dá um conselho prático aqui no versículo 15, tenha cuidado com a maneira de vocês viverem, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo sabia o que estava acontecendo ali naquela cidade de forma espiritual. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não embriaguem-se com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Se eu pudesse deixar um conselho para a sua vida nessa noite: se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Porque a nossa ambiência espiritual, ela não é diferente da ambiência espiritual de Éfeso. Você quer não sabotar a sua história, o seu chamado, o seu ministério e cada propósito e promessa que Deus tem para a sua vida, se encha do Espírito de Deus. Porque depois Paulo vai continuar no capítulo 6, a partir do verso 10. E finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E no verso 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A recomendação de Paulo era que quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós permanecemos inabaláveis. A principal forma para a gente não sabotar a nossa história é permanecendo inabaláveis. E para a gente permanecer inabaláveis, a gente precisa se encher do Espírito e se revestir de toda a armadura de Deus. Paulo falou aqui: dias maus vêm. Vem dias maus de forma natural, vem dias maus de forma espiritual. Mas para a gente permanecer com o coração inabalável, nós temos que nos encher do Espírito e nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque nos dias que os problemas chegam, nós permanecemos inabalados. No dia que as situações chegam, nós permanecemos inabalados. Aquele que se reveste da couraça da justiça, do escudo da fé, da palavra que é a verdade, da espada da palavra, do capacete da salvação, quando vêm os dias maus, ele permanece inabalável. E para encerrar, eu queria dar um exemplo de um homem que foi assim na Bíblia, que permaneceu inabalável, que passou por dias bons, passou por dias maus, passou por todas as circunstâncias que um homem natural e espiritual pode passar, mas ele permaneceu inabalável e não sabotou a sua própria história. A Bíblia diz em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz
O homem que tem coração firme, que tem firmeza de propósito, porque ele confia em ti. O Senhor, Ele nos chama para ter firmeza de propósito, cujo propósito está firme. O que Paulo está falando aqui, se reveste de toda a armadura de Deus, para que o propósito fique firme no teu coração, para que o chamado fique firme, para que essa brasa, essa chama que arde no seu coração fique firme no Senhor. E esse homem que eu queria citar o exemplo aqui é Daniel, para a gente encerrar. Eu já até queria convidar os amigos do louvor para estar chegando. O Senhor, Ele fala isso a respeito de Daniel, no capítulo 12, o último verso. O Senhor fala para Daniel a mesma coisa de Isaías 26:3. Ele fala: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansarás e no final do dia você se levantará para receber a herança que cabe a você, ou a recompensa que cabe a você. O Senhor está falando para Daniel: Daniel, você quer uma dica para não sabotar a sua história, para não sabotar o seu chamado, e tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida, para você não sabotar o convite que o rei te fez para as bodas, e ser participante de tudo aquilo que é excelente? Vai até o fim, vai até o fim. Tem uma versão que diz: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e repousarás, e no final dos dias estará a sua sorte. Vai até o fim. A Bíblia diz em Eclesiastes: levantando contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Vai até o fim. Vai até o fim nos propósitos que Deus tem colocado no teu coração, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. A sua fidelidade ao Senhor, os seus atos de justiça ao Senhor, vai despertar muitas coisas sobre a sua vida. Assim como liberou sobre a vida de Daniel. A Bíblia fala em Daniel, no capítulo 6, que a excelência de Daniel, a graça de Deus sobre a vida de Daniel, o chamado de Deus sobre a vida de Daniel, aquele convite que Daniel recebeu do Senhor, e ele falou sim para o Senhor. O convite para ser santo, o convite para ser excelente, o convite para abrir mão das coisas passadas, abrir mão do passado, abrir mão de tudo que ficou para trás. Aquele convite, aquele sim que Daniel deu para o Senhor, despertou a inveja e os ciúmes dos sátrapas. Aqueles sátrapas, aqueles homens, aqueles príncipes tramaram contra Daniel. A fidelidade, a excelência, o sim de Daniel levou ele para a cova dos leões. Eles falaram: nós não temos como pegar ele, a única forma de pegar ele é através da lei do Deus dele, é através da excelência, é através da santidade, é através da fidelidade, é através do chamado. O inimigo em muitas circunstâncias vai falar: a única forma de atrasar a vida dele, atrapalhar a vida dele é através do chamado. E no momento que Daniel é jogado na cova dos leões, aos olhos humanos, tanto do rei quanto dos demais, Daniel foi desfavorecido. O teu chamado em alguns momentos vai te colocar em circunstâncias que parece que você foi desfavorecido, que parece que as portas se fecharam, que parece que não foi a melhor decisão, que parece que não é o que você poderia ter feito. Sim, a sua consistência no Senhor, a sua firmeza de propósito, em alguns momentos vai te levar para alguns lugares que você parece que foi desfavorecido. Mas a Bíblia diz aqui em Daniel, no capítulo 6, alguns versículos, a partir do versículo 16: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei reconhecia a firmeza de propósito de Daniel. O rei reconhecia a consistência que existia na vida de Daniel. O rei reconheceu o chamado de Daniel, e o rei reconheceu o sim que um dia Daniel deu para o Senhor. E ele fala que esse Deus que você serve continuamente te livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Irmão, quando você está no centro do seu chamado, no centro da vontade de Deus, não importa qual sentença foi liberada sobre a sua vida, o Deus que você serve é um Deus de milagres,
e é o Deus que faz todas as coisas valerem a pena sobre a sua vida. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Mas logo de manhã o rei se levantou e correu para a cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, ele chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Existem pessoas olhando para a sua situação hoje e se questionando, será que o Deus dele vai livrá-lo? Existem pessoas que estão preocupadas e aflitas sobre você. Eu estava orando, estou orando sobre algo que eu quero para a minha vida, um novo tempo, uma nova estação. E há 2 semanas meu sogro falou, que pena que não aconteceu. E eu falei para ele, não chora pela minha causa, porque o Deus que eu sirvo é vivo. E a última palavra é dele, e a sentença sobre a minha vida e as decisões sobre a minha vida vêm dele. Mas a história de Daniel, ela não termina nessa cova, ela não termina debaixo de uma sentença, porque Daniel era fiel aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz isso. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. O Deus que você serve é aquele que julga a tua causa, é aquele que conhece a sua história, e é aquele que te dá a vitória. E o que eu amo nessa história, irmãos, é que Deus enviou o seu anjo e fecha a boca dos leões. E o anjo de Deus no Velho Testamento, ele tem 2 símbolos. O anjo de Deus no Velho Testamento, ele representa a resposta de Deus, e ele representa a vitória de Deus. Então quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, diz que é o tempo do Senhor enviar a resposta e a vitória sobre a sua causa e sobre a sua história. Você pode glorificar o nome do Senhor sobre isso?